Vamos retomar o Evangelho. Nós terminamos a pregação, ainda estávamos enxergando os homens como árvores que andam. Marcos, vê que não saiu daí, ficou aí o texto. Capítulo 8, é bom deixar uma marca. Teve um lugar, um país que eu fui pregar, quando eu pedi para marcar a página, eles rasgaram. Capítulo 8, verso 22. Nós paramos no versículo 24. Jesus perguntou-lhe: vês alguma coisa? O cego levantou os olhos e respondeu: vejo os homens como árvores que andam. Em seguida, Jesus lhe impôs as mãos nos olhos e ele começou a ver. E ficou curado, de modo que via distintamente de longe. Jesus mandou-o para casa, dizendo: não entres nem mesmo na aldeia. Palavra da salvação. Porque Jesus foi explícito, detalhista na pergunta, a resposta do cego foi precisa. Sabe qual é o grande problema quando nós não entramos nessa luta pessoal para resolver os problemas da nossa vida íntima e não resolvemos? É porque nós não explicitamos para Deus, na nossa oração, aquilo que nós verdadeiramente precisamos. Meus irmãos, a realidade, a vida, seja lá o que for, ela nunca é aquilo que a gente enxerga. Todas as pessoas que estão aqui estão vendo esse lindo e maravilhoso arranjo de flores, correto? Todos estão vendo? Só que cada um está enxergando de um jeito único. Alguns estão olhando mais para essas equitrístias. Eu, por exemplo, tenho 3 pés desses plantados na minha casa. Alguns olham para aqui, essa quase rosa aqui, e lembra, quem sabe, do seu casamento, como foi terrível. Alguns olham para essa pequena sempre viva e lembram da sogra, ela sempre viva. Tem uns que olham aqui e lembram enterro. Olha e vê o arranjo, não vê o enterro. Outro olha e vê o jardim da vizinha. Outro se lembra do jardim da praça, aonde passeava, namorando. Entendeu a realidade? Não é o que a gente vê. Porque quando nós vemos com os olhos para os quais nós fomos treinados para ver. Um músico feito esses que temos aqui, um Sebastião, por exemplo, esse nosso queridíssimo Sapo, que é um maestro, ele é capaz de identificar um acorde semitonado, desafinado, numa orquestra tocando 10 ou 20 instrumentos juntos. Não é capaz? Sim. Nós escutamos, não entendemos, porque não treinamos o ouvido. O músico precisa treinar o ouvido. Mas quando fala que o músico precisa treinar o ouvido, não significa só esse ouvido, o aparelho, o canal auditivo. Precisa treinar o coração para ouvir. Esse é o grande segredo. E esse é o segredo da cura interior com o tema que eu estou falando hoje. O que significa treinar o coração para ouvir? Vocês sabiam que Ludwig von Beethoven ficou surdo aos 46 anos? E só depois disso ele compôs 5 das 9 sinfonias? 5, as mais belas. Como é que esse homem compôs a 9ª sinfonia de Beethoven? Surdo! Música clássica! Porque ele não precisava mais da orelha, do ouvido, do tímpano para ouvir. Ele ouvia com
coração. Paulo, quando reza aos Efésios, pede que o Pai ilumine os olhos do vosso coração. Está na sua Bíblia. O que significa iluminar os olhos do coração? Significa aquilo que a raposa falou para o pequeno príncipe: só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. Os olhos enxergam a aparência, os olhos enxergam a realidade. A pergunta de Jesus, ela é espetacular, porque ao perguntar, vês alguma coisa? Ao explicitar a pergunta, é como se Jesus estivesse falando, e Ele está falando, o que você está vendo, como você está vendo. E eu queria ensinar um segredo a você, um segredo precioso para essa luta pessoal, para resolver os problemas da sua vida íntima, sejam quais forem esses problemas. Nunca olhe para as coisas. Nunca olhe para as pessoas. Quem olha para as pessoas não vê as pessoas. Se vê nas pessoas. Quem olha para esse arranjo, enxerga a si mesmo no arranjo. Por isso que a senhora lembrou do casamento, do velório, da vizinha. Quem olha para o arranjo não vê o arranjo. Vê aquilo que está dentro de si. Vê o arranjo como um espelho. O que esse arranjo fala para mim? Mesma coisa, quando nós olhamos para uma pessoa, nós não enxergamos a pessoa. Nós nos enxergamos na pessoa. É um erro olhar para as pessoas, olhar para as coisas, olhar para os acontecimentos, porque esse para aí pode ser usado no duplo sentido, ele para você nos acontecimentos. Quem olha para as coisas, acaba parando nas coisas. Nós precisamos de uma grande graça, que Jesus está ensinando esse cego e está me ensinando você. Nós precisamos olhar através das coisas, através dos acontecimentos. Como eu preciso olhar através dessa lente. Essa lente corrige um defeito do meu olho. Por isso é que a parte de cima é para enxergar longe, a parte de baixo é para enxergar perto. Ela corrige. Assim, se eu colocasse imagine se quem fez o óculos lá, a fábrica, fizesse ao contrário. Fizesse, por exemplo, para a parte para eu enxergar perto em cima e para eu enxergar longe para baixo. Então, quando eu ia enxergar longe, eu tinha que fazer assim. Ou que nem um colega nosso, um padre, para ler, ele tira o óculos, aí fica assim. Compra um óculos melhor, então não é. Toda vez que vai ler, ele tira o óculos. Então, para que usar o óculos, né? Imagina se fosse invertido. Então, a lente de um coração curado faz você olhar para as pessoas, para as coisas, para os acontecimentos, mas ver através das coisas, através dos acontecimentos, através das pessoas. Então, quando eu olho para algo negativo, quando eu olho para uma pessoa negativa, eu não paro na negatividade da pessoa, eu não paro no erro da pessoa, eu não paro nos meus problemas. O grande problema do problemocêntrico, que fecha-se, centraliza e fecha no problema, é que ele enxerga-se a partir do problema. Agora, quando eu olho através do problema, eu começo a me perguntar: o que Deus está me falando através dessas flores? O que Deus está me mostrando através dessas pessoas? O que Deus está me falando através dos acontecimentos da minha história? Sabe por quê? Que quando você relê a sua história e você relê os acontecimentos negativos, porque quando você era pequeno, a mãe não deu comida, porque você apanhou do seu pai, ou porque você foi estuprado pelo seu avô, ou porque você foi isso ou aquilo. Quando você olha e para nesses acontecimentos, você se frustra. Vá num asilo de pessoas esquizofrênicas, vá num hospital de débeis mentais. E eles começam a contar o que aconteceu no passado. Eles não têm memória do presente.
Essa é uma das doenças graves dessas pessoas. O presente não é quem é você? Quem é você? E é capaz de te contar com os mínimos detalhes um acontecimento no ano de 1948, às 3 horas da tarde, embaixo daquela árvore, às 6 horas. Não é assim? Parou no acontecimento. Quem olha para, vírgula, para naquilo que olhou. Agora, quando eu olho através, eu pergunto, o que Deus está me ensinando? O que eu posso aprender com isso? Mais ainda, quando você entra nessa luta pessoal para resolver os problemas, você quer enxergá-los na ótica de Deus, na ótica de Jesus. Então eu pergunto, que desafio isso agora lança-se para mim? O que essa tribulação pode contribuir para que eu me transforme naquela pessoa para a qual eu fui criado e que não estou sendo? O que essa limitação... Gente, aliás, eu queria fazer um pedido aqui, o Ricardo, eu sei que é da chefia. Vê se é possível isso. Depois fala para o Eto, para a Luzia, para o Cristiano, para o padre. Vê se é possível a canção nova transmitir ao menos alguns momentos principais da próxima Paraolimpíada. Nenhum canal de televisão mostra isso. Sabe por que não mostra? Porque uma mulher sem perna vai vender tênis. Não é? Não interessa. E o Brasil hoje já deve ir para 10 ou 12 medalhas de ouro. Eu, inclusive, quero pedir aqui publicamente a produção da minha tenda que traga esses para-atletas na minha tenda. Acho que eu até mereço pelo que eu já escrevi sobre eles. Nós precisamos olhar para essas pessoas e ver, puxa, eles não pararam. A Rosinha que é a menina que o caminhão torou a perna dela. Perdeu uma perna, o caminhão levou a perna, mas ela deixou que ele levasse só a perna. E agora, sem perna, ela foi a primeira brasileira a ganhar 2 medalhas de ouro. 2! Ontem uma daquelas meninas, a mais gordona, grandona, que não tem as 2 pernas, a vovozinha da turma com 40 e tantos anos lá dos atletas, ontem ela ganhou uma medalha do lançamento de disco lá, não sei quantos metros. Chorava, desesperada e emocionada de alegria, ouvindo o hino nacional, lá em Atenas. Não tem perna. O Clodoaldo já ganhou 3 medalhas de ouro e mais umas 2 de prata, ainda vem mais uma de bronze aí. Lá nos Estados Unidos teve um atleta com as 2 pernas, um nadador também, que ganhou 7 medalhas, saiu nos jornais do mundo inteiro. Pois o Brasil tem um sujeito que não tem perna e ganha o mesmo tanto de medalha. Ora, tem que mostrar essas coisas. E enquanto isso, você com 2 pernas, 2 braços, 2 olhos, 2 orelhas, 15 bocas, 50 nariz, uma língua de 1 quilômetro, fica reclamando, morre, filha da mãe! Está na hora de dar descarga. Eu queria ver a canção nova mostrando. Eu me candidato a ser repórter paralímpico. Eu vou lá entrevistar, eu vou lá. Eu fico fascinado com isso. Para mim isso tinha que ganhar as manchetes de todos os jornais. Que garra, que luta, de uma pessoa que não desistiu, e em Deus. Eu falei ontem para vocês, o Clodoaldo toma 8 ônibus por dia para treinar. 8 ônibus. E tem gente que, meu Deus do céu, para atravessar a rua é uma reclamação. Eu vejo gente que para atravessar a rua põe em risco a vida dos outros, porque ali tem o risquinho para atravessar a rua, né? Mas não atravessa ali, quer atravessar aqui, que é mais perto. E ainda quer que o cara para aí para passar. Se eu estiver passando, tiver uma poça d'água, eu quero jogar água na velha assim, para prender. Tem passarela. Reclama, morre. Você já venceu. Deus não aguenta mais você. Sabe por quê? Porque ele pergunta para você, vês alguma coisa? E você, ao invés de contar para ele que está vendo errado, você começa a reclamar porque não vê. Outra coisa, você, muitas vezes, quando ele pergunta, vê alguma coisa, você olha com os olhos humanos e pensa, meu Deus, esse homem me acolheu, veio cansado daquela viagem, me tomou pela mão,
me trouxe aqui para fora, carinhosamente passou saliva no meu olho, pôs a mão em mim várias vezes, impondo-lhe as mãos, rezou por mim. Eu não posso decepcioná-la agora e dizer que eu não estou enxergando. Não é assim? Quem aprende a cobrar amor faz isso na oração. Mas esse menino, graças a Deus, era cego, mas não era besta. Uma das vantagens das bestas é que elas enxergam no escuro. Essa é uma das vantagens. Esse menino era cego, mas teve a coragem de contar para Jesus. Vejo os homens, parecem árvores que andam. Gente, a resposta mais absurda dele provocou um milagre maravilhoso. O que aconteceu em seguida? Está aí na sua Bíblia? Antes, o que Jesus tinha feito com ele? Vamos retomar para não esquecer. Recebeu, deu a mão para ele, levou para o lugar lá fora, passou saliva nos olhos dele, pôs a mão, rezou e perguntou 6 coisas. E a resposta dele foi: vejo os homens como árvores que... Agora, o que Jesus faz? Diz que Jesus só... Não diz nem que rezou, diz. O que está escrito aí? Igualzinho, lê. Em seguida, Jesus impôs as mãos e perguntou. Nem diz que rezou. Mas não era hora de Jesus aí dar um chacoalhão para valer, dar um lava-cara nele? A base para o milagre estava feita. Porque ele foi honesto. Então, agora precisou só de um toquezinho. Gente, aqui está uma coisa muito importante que a gente chama de oração de saturação. Nós somos imediatistas, nós queremos resolver as coisas na hora. Nos ensinaram que a gente aperta um botão e tudo se resolve, e não é assim. Jesus tinha poder e teve poder de fazer milagres maravilhosos. Por que Jesus não deu um toque de longe e já curou esse homem? Por que Jesus foi levá-lo lá fora, lá longe, sozinho? Por que Jesus fez todo esse processo e ele não conseguiu enxergar da primeira vez? Porque a luta pessoal para resolver os problemas da vida íntima exige a perseverança, a persistência, a insistência. Você cai e levanta de novo, você recomeça, você não pode parar. Desanimar por quê? Por que desanimou? Tem jeito. Então, Jesus impôs as mãos. E o que São Marcos conta é um detalhe espetacular. Eu disse que parece mais São Lucas. Parece um erro também. Impôs as mãos nos olhos e ele começou a... Mas como começou a ver se ele já estava enxergando antes? Se ele já não estava enxergando os homens feito árvores que andam? Não. Aquilo que você pensa que está enxergando, você não está enxergando. Enquanto você não enxergar aquilo que é, você não enxerga, você é cego. Começou a ver e ficou curado. Parece um erro. Parece que o texto está fora da lógica. A lógica seria: ficou curado e começou a ver. Mas São Marcos disse que primeiro ele ficou curado. Primeiro que ele começou a ver e depois ficou. A cura é consequência do jeito que você olha para a vida. A cura é consequência do jeito que você começa a olhar para as pessoas. Quando você começa a olhar para os problemas, dando-lhes o lugar que eles merecem. De problemas na minha vida, poucos ou muitos, isso pouco importa. Na hora que eu começo a olhar para as pessoas e começo a vê-las como pessoas, no lugar correto que elas têm na minha vida, separada de mim, mesmo que seja o meu filho, olha o umbigo dele, tem marca, está separado. Na hora em que eu começo a ver, bastou ele começar a ver para ele ficar
curado. Mas continue lendo como está aí. De modo que via distintamente de longe. Sabe por quê? Porque só quando você se afasta, você consegue ver a realidade toda. Quando a gente se aproxima muito de uma realidade, a gente não a enxerga no seu contexto. E um texto fora do contexto vira pretexto. Olhe para a pessoa na sua história. Nós costumamos olhar para as pessoas e isolamos o momento. Nós fechamos a lente. Nós concentramos a visão do nosso coração naquele momento. E aí passamos a levar essa imagem para o outro. Fulano não vale nada, fulano fez isso, fez aquilo, e fez aquilo mais, aquilo mais, aquilo mais. Então eu não enxergo, eu não vejo distintamente. Para ver distintamente eu preciso me afastar. É por isso que nós precisamos nos afastar. Eu não acredito em cura interior de uma pessoa que não se afasta alguns minutos por dia, algumas horas por semana, alguns dias por ano. Não consigo. Está lá em Lucas 6,12, Jesus retirou-se para a montanha e passou ali a noite inteira em oração a Deus. Se Jesus, que era Jesus, precisava se retirar para a montanha para rezar, imagina eu e você. Retira, desliga-se, afasta-se. Você não é insubstituível. Isso aí é um complexo de superioridade que você tem que encardir depois na sua cabeça, que você acha que sem você nada se resolve. Resolve muito bem, por sinal. Eu costumo dizer sempre, quem não vem não faz falta. Não conte com quem não veio. Não veio e não acabou. Eu preciso ver a realidade. Para ver distintamente eu preciso me afastar. Por isso, qual é a ordem que Jesus deu a ele? Não pare nem na... O que significa aldeia aqui? O lugar que a pessoa vive. Não pare mais na sua aldeia. Talvez sua aldeia seja aquela casa do vizinho. Talvez seja aquele boteco. Talvez seja aquele lugar que você vai usar droga. Talvez seja aquele lugar onde você vai se prostituir. Não pare naquela aldeia. Veja além dessa aldeia. Agora, aqui vem um segredo fundamental, meus irmãos. Você não pode desistir. Por que o desânimo é a arma predileta do encardido? Porque é a arma mais cara que ele, a ferramenta mais cara que ele botou à venda. Porque o desânimo faz com que você não perceba que quem está conduzindo você, feito uma marionete, é o encardido. O desânimo faz você enxergar os problemas com lente de aumento. O desânimo faz você deturpar a realidade. O desânimo faz você se cansar antes de começar a andar. E qual é o grande problema que leva a pessoa ao desânimo? A falta de um sentido para a sua vida. Se você acha um sentido para a sua vida, meu irmão, minha irmã, aconteça o que acontecer, você chega lá. Você não para enquanto não chegar. A gente só desiste porque não quer ir. O mundo se afasta e deixa passar quem sabe para onde vai. Você tem que ser feito um cachorrinho que sentiu o cheiro e vai atrás até achar. Enquanto não acha, ele insiste, ele persiste. Eu tenho cachorrinho lá que é capaz de passar uma noite inteirinha latindo embaixo de uma árvore, porque o gato está lá em cima e ele queria saudar da paz de Cristo para aquele gato. Quer um cachorrinho carismático? E ele fica lá. Ele fica com raiva dele, aí vai aumentando a raiva dele do gato. Aí ele fica com raiva, eu já perdi uma hora aqui com você, gato, fiado da mãe, agora que eu não saio daqui. E o gato parece que ri dele. E ele está lá, se você não tirar, ele fica lá. Não é assim? Você precisa enxergar esse gato. Você precisa achar um sentido para a sua vida. Quem não tem um sentido para a sua vida só anda empurrado. As pessoas estão procurando só ladeira. Ladeira qualquer coisa leva. Você precisa subir as colinas. Agora, para isso, você precisa se vacinar
contra o desânimo social, contra a maioria. Eu estou entendendo, ainda comentava isso com o Padre Jonas hoje de manhã. Por que Deus nunca vai pela maioria? Nunca. Quando Moisés mandou 12 homens ir lá na terra prometida ver como é que estava o ambiente lá, foram 12. Dos 12, 10 falaram o quê? Não vá, é ruim. Os homens lá são enormes, tudo parece gigante, não vá, não vá. Mas teve 2 que disseram, vão. Na matemática mosaica, 2 é mais que 10. De um lado tinha 10 falando para não ir, do outro lado tinha 2. Em quem você acredita? Na maioria? Comece a acreditar nos 2. Comece a acreditar em um. Comece a acreditar em meio, se esse meio for você. Porque Jesus está sempre no meio, Ele está no meio de nós. Comece a entrar na lógica de Deus. É uma infinidade de problemas, mas as pessoas de Deus enxergam o que está além. Moisés atravessou o mar vermelho porque não olhou para o mar. Moisés olhou através. O que está depois do mar? Depois do mar está a terra prometida. Bom, se a terra prometida está depois do mar, para chegar à terra prometida só tem um caminho. Qual? Atravessar o mar. Então vamos atravessar. E quando Moisés entrou na água e Deus viu que ele ia mesmo, Deus falou, meu eu do céu, essa anta vai matar o meu povo. Aí Deus abriu o mar e ele passou. A maioria perde. Há um texto, acho que é em Números 12, 13, que vai dando a lista dos reis. Deixa eu achar, sei lá mesmo. É Números. Eu gosto daquele livro dos números. É cheio de números. Pessoa que matemática que deve ter escrito isso aqui. Livro dos Números. Ah, não é número não. Está errado. É Josué 12. É um texto lindo da Bíblia. Josué capítulo 12, está escrito assim: lista dos reis vencidos. Estes são os reis que os israelitas derrotaram e cujos territórios ocuparam além do Jordão, para o nascente desde a torrente do Arnon até o monte Hermon, com a planície do Oriente. O Sion, rei dos amorreus e dos Zebom, ele era Zebom, mas ficou Zemal, porque perdeu. Seu domínio estendia-se, não sei de onde, até não sei para onde. Vai indo, o rei do Bazã. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel, versículo 6. Derrotaram-nos. E Moisés, servo do Senhor, deu sua terra aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Esses são os reis da terra que Josué e os israelitas derrotaram aquém do Jordão. Primeiro tiveram que derrotar antes, agora é depois. E aí vem a lista é joia. Do 9 ao 24. Foram eles, o rei de Jericó, o rei de Rai, perto de Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jerimote, o rei de Laquis, o rei de Eglon, esse aí que era um gordão lá, que meteram a faca na barriga dele, o rei de Gasser, o rei de Dabir, o rei de Gader, o rei de Herma, o rei de Hered, o rei de Libna, o rei de Odolão, o rei de Maceda, esse tem um aqui que nós precisamos derrotar também, o rei de Betel, o rei de Tafna, o rei de Ofer, tudo nome bom para você pôr nos filhos que vem, o rei de África, o rei de Lazaron, esse de Lazaron é Lazarado, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Semeron, o rei de Aksaf, esse era Aksafador, o rei de Tanake, esse é japonês, o rei de Tanake, é rei também, levou na chulapa, o rei de Magedo, o rei de Cádiz, o rei de Jacanã, pertinho de São Paulo, Jassanã, o rei e lá no Carmelo, o rei de Dor, também de Dor vai querer o quê? Sobre os altos de Dor, o rei de Gojin, esse também é o chinês, Gojin, vai perdeu. Em Gálgala, o rei de Terça,
Ao todo, 31 reis. Que espetáculo, gente. Ah, eu sou apaixonado na Bíblia exatamente por isso. Na Bíblia, a maioria perde. Você está do lado da maioria? Na Bíblia, os melhores perdem. Dançam. Deus escolhe sempre os piores. Olha o exemplo. Deus escolhe. Leia o meu livro Corações Curados. Você é o melhor? Quem gosta do melhor mora no departamento inferior. Sabe por quê? Porque o melhor, quando se considera melhor, quando ele olha para os acontecimentos, não enxerga através, ele se enxerga. Por que que um jogador profissional de futebol erra um pênalti? Eu não erro pênalti. E nunca prestei para futebol. Eu, se fosse jogador de futebol, seria traumatizado. Que lá no Biguá nós íamos para o campinho jogar bola. O dono do campo e o dono da bola que dividiam os times. Eu sempre era o último. Ninguém queria eu. Eles diziam, eu vou com fulano, eu ciclano, e eu ficava por fim. Aí quando sobrava, e eu? Falei, e eu? O lado que você quiser. Eu fiz opção. Pois uma vez em Taubaté, o Padre Zezinho era goleiro, jogou a bola para mim, eu era na defesa. Eu vi aquele gol grandão na minha frente. Ah, não tive dúvida, metiu o pé. Xingou eu um monte. Gol contra? Ah, mas foi gol, interessa é que foi gol. Ora, né? Quem falou que eu tenho que ser pro outro lado? Não, está mais perto aqui. Eu nunca prestei para jogar bola. Você tem que saber, você é bom para isso? Ótimo, os melhores sobram. Por que que um jogador de futebol profissional que joga em seleção da Copa do Mundo erra um pênalti? E erra de passar não sei quantos quilômetros. Em 86 o Brasil perdeu a Copa com a melhor seleção que já teve na história, com Sócrates e Zico e mais não sei quanto. Inclusive o Sócrates e o Zico erraram pênalti. Eu não erro. Por que eles erram um pênalti? Você pode ser que o goleiro dá sorte de pegar o pênalti, isso é outra história. Mas quando dá aquele... O Beckham esses dias lá meteu, lá em Portugal, inclusive, meteu um chute na bola que fez 6 quilômetros longe do gol. Porque quando ele olha para a bola e para o gol, ele não vê a bola e o gol. A hora que ele está lá para chutar, a hora que vai se preparar, ele está enxergando as manchetes no jornal do dia seguinte. Pênalti define a Copa. Gol do fulano dá o título do hexacampeonato. Ele está enxergando todas as reações. Ele já viu a mãe dele chorando lá no Samada. Ele vai enxergando tudo. E aí não enxerga o gol. Isso acontece comigo e com você também. Nós não olhamos através dos acontecimentos, nós ficamos olhando qual vai ser a reação das pessoas. Nós temos que mandar embora, eliminar dentro de nós um espírito de vidência que tem dentro da pessoa. A maior parte aqui acha que é meio vidente. Mulher olha para o marido e fica imaginando, o que será que ele está pensando? Para, você não é mãe, nem prima, nem tia de santo. Então abre uma barraca lá na feira, não sei das quantas. Vê se ganha dinheiro, mas não fique tentando adivinhar. Ache um sentido para a sua vida. Eu conto essa história e várias outras no livro Experienciar Milagres. Era o aniversário do rei, Dom Júlio Lemfers, e ele ia fazer 85 anos de idade, fazia 25 que ele era rei daquela região. Então os preparativos, as festas maravilhosas, os últimos 10 dias seriam dias de festa para a cidade inteira. E o último dia então era o grande dia. Vinham reis, rainhas, imperadores, até o Filipão veio de Portugal para participar da grande festa do aniversário do rei. E naquele dia, a competição mais esperada,
a subida ao poste real. Dom Júlio mandou fazer um poste, um pau de sebo enorme, de 25 metros de altura. Comprou uma resina especial e mandou besuntar aquele poste com aquela resina. E quem ganhasse, quem conseguisse subir aquele poste, 25 metros, lá em cima tinha uma caixa enorme, toda cheia de desenho de comida e de dinheiro. Lá em cima estava a bagatela de $850 mil, em homenagem aos 85 anos de sua excelência, o rei. E ainda comida de graça, além de toda a comida que estava lá em cima, naquele balaião, comida de graça para a família toda durante um ano no supermercado. Um oferecimento do supermercado, não sei das quantas. A Bíblia Supermercado. Vocês imaginam as televisões do mundo inteiro? Todo mundo, a internet, os grandes alpinistas. Inclusive estava lá o presidente da ANTA. ANTA é uma sigla, Associação Nacional dos Treinadores Alpinísticos. Essa ANTA tem a sede em Cianorte, no Paraná. Inclusive a mãe do alpinista mor que é a coordenadora chefa. É uma obra benemérita. Todo mundo estava ansioso para saber quem iria ganhar, embora já sabiam que o maior candidato era aquele rapaz. Aquele rapaz, ele tinha sido campeão mundial várias vezes de alpinismo urbano. Vocês imaginam quando Dom Júlio, com a sua bengala real, deu uma martelada no botãozinho vermelho e acionou a campainha para começar a subida. Na praça principal tinha mais gente lá do que aqui no acampamento, aquela montanha de gente, aquela beleza. Começa a grande hora. E os atletas, tudo fazendo aquecimento. Roupas especiais, tênis apropriados, inclusive que patrocinou o filme do Homem-Aranha, que vai tendo umas coisinhas que vai colando e vai grudando. Tênis feito com a sola da barriga das pererecas, que aquilo gruda na parede, era todo mundo especial. E começava, aquela fila de inscritos começava a subir, ia subindo 4, 5, 6, 8 metros, o suor do corpo em contato com aquela resina, e a pessoa começava, tum, outro, e foi passando o tempo. Já eram dezenas, centenas de competidores que não passavam do 10º metro. Mas todo mundo estava ansioso, era para a grande hora. Quando chegou a hora do presidente da ANTA, o grande alpinista, ele veio com aquelas roupas especiais, aquelas cirolas assim que parecem uma fralda para prender aqui, besuntou com produtos especiais. O técnico já ensinou. Senhoras e senhores, atenção, me dê uma câmera aqui na minha cara. Clodoaldo acaba de ganhar mais uma medalha de ouro. Viu? Clodoaldo avisa a família dele, eu quero ele na tenda. Rádio Rural de Natal, vai lá agora buscar lá a família dele, entrevista aí no intervalo. Não é? Já é, como é que chama aquele americano que ganhou uma meia dúzia lá? Que baixinho da natação. Ganhou uma até sem nadar. Esse é o nosso. Clodoaldo, esse é o nome. Aliás, eu dedico uma história nesse livro a um personagem chamado Clodoaldo. Então, a grande hora, aquele atleta iria subir. Todas as televisões vieram e jogaram para entrevistá-lo e perguntaram qual é as suas expectativas. Não, eu estou muito tranquilo, eu sei que é uma competição muito difícil, e inclusive eu quero já deixar bem claro que eu vou oferecer o prêmio à ANTA, lá em Cianorte, que a senhora minha mãe coordena, que é uma associação benemérica, filantrópica, para ajudar a todos aqueles que trabalham comigo na minha obra social de alpinismo, treinadores de alpinismo nacional.
Nós estaremos lá dividindo o prêmio, inclusive quero dar um pouco do alimento que nós vamos ganhar para a Toca de Assis, em homenagem ao meu queridíssimo Padre Roberto, que quando eu era do Santos, ele torceu muito por mim, contra mim, mas depois eu fui para o Corinthians, aí ele passou a ser um grande amigo meu, e nós vamos ir para... Como é que você se preparou? Não, eu fiz os aquecimentos, eu corria todos os dias, etc. Chegou a hora. Ele se aqueceu, olhou. O técnico pediu para afastar o povo dele, para ele se concentrar. Fazer um pouco de yoga. Concentrado. Abraçou aquele poste real encebado, como se abraçava a Ana Paula Arósio. E começou a subir. O ângulo do queixo formando 92 graus, perpendicularmente ao diâmetro do poste. E ele foi subir. E o povo... Até o 6º metro, aquilo parecia uma lagartixa na parede, que até sem rabo correr. Homem subindo. 10º metro, ninguém tinha passado. Ninguém tinha, é bem verdade, dizia o Galvão Bueno da época, que berra mais do que o da Atena narrando a Olimpíada na Bandeirante. Berra que uma coisa, grita mais do que o homem da cobra na Praça da Sé. E subiu no 10º metro. Falta só 15 metros. Se ele der mais 2 braçadas, faltará só 14 metros. Se ele der mais 8 braçadas, faltará somente 13 metros. Se ele perder, ele não ganha. Se ele ganhar, ele não perde. Eu gosto daquelas estatísticas do Galvão. Eu acho aquilo uma coisa espetacular. Se o time fizer mais um gol, ele ganha de 1-0. Puta homem burro, minha nossa. Eu tenho dó daquele homem. Ele é burro demais. Se fizer um gol, ganha. Se fizer um gol, tá 0-0. Se fizer um gol, ganha. É claro. Isso até eu sei, eu disse mesmo. Passou pelo 11º metro, 12º. Senhoras, observe a técnica. Como é que ele joga o contorno do braço direito. O muque dele direito forma como se fosse um gancho no poste. O muque esquerdo sobe para lá. E ele vai, e o joelho ajuda. 12º, 13º, 14º. Parece que ele está tendo problema no 14º. Parece que ele está patinando. A impressão que se tem, eu não estou vendo bem daqui. Você, por favor, que está aí perto, olha, eu não estou vendo bem daqui. Daqui das câmeras está parecendo que ele não está mais subindo. Ele está cansado, ele está fatigado. Infelizmente parece que houve algum problema. E nem sempre a gente ganha. No esporte é assim, quando não ganha, perde. Se não tem empate. Já dizia Aristóteles, importante é competir, principalmente ganhando. Mas mas aquele homem não chegou a presidente da ANTA por acaso. Aquela Associação Nacional dos Treinadores Alpinísticos, que ele dirigia e fundou, estava baseado na sua persistência e ele voltou. E aí então o povo vibrou e aplaudiu, porque ele voltou. Ele não se deixou abater. Um grande herói não se abate. E agora ele tinha um elemento mais importante, a raiva. O seu pescoço estufava às vezes, como se ele tivesse com o destino preso para subir a força que ele fazia. 14º metro. Aí ele ficou decepcionado. Os repórteres vieram até ele. Como é que você explica? Como é que eu explico? Qualquer um sabe que esse rei é safado. Esse rei criou um poste real, um pau de sebo encebado, impossível de ser atingido ao seu topo. É por isso que ele ofereceu $150 mil. Você acha que esse rei, ele agora está lá no palácio, rachando o bico de dar risada de novo?
Eu subi a torre da antena em Toronto, no Canadá. Inclusive estava lá o senhor Ricardo Sá fazendo uma matéria na igreja de São José para fazer um clipe para a academia. Eu vi 600 metros. Eu subi as torres do World Trade Center no dia 10 de setembro de 2001. Ia subir de novo no dia seguinte, tive um pequeno problema e não subi. Eu subi a torre da antena em Brasília. Eu subi aquilo. Eu subi pelo lado de fora o Terraço Itália, segunda-feira passada, para participar do lanche do chá, que a canção nova ali apareceu naquele terraço. E agora, eu não tô, o meu problema não sou eu, porque todos nós já derrotamos, mas acontece o que eu não me conformo, é a injustiça desse rei, que manda betumar esse poste, para que ninguém vença. Isso é um absurdo, porque eu fiz um cálculo, o pi elevado ao quadrado da subida cônica desse poste. Na medida que a pessoa vai subindo, o corpo da pessoa vai alargando no seu peso. E uma pessoa de 70 quilos, que nem eu, quando chega no 15º metro, é como se ela tivesse 718 quilos. É impossível essa pessoa subir. Eu digo aos senhores, é impossível! E proponho, isso não pode ficar assim. O rei tem que baixar o poste. Porque se baixar o poste em 10 metros para 15 metros, inclusive não quero me gabar e dizer que o problema sou eu. Se o rei abaixar esse poste em 10 metros, eu me abstenho de subir, para que um de vocês, povo que luta, povo que sofre, consiga subir. Vamos fazer um movimento, abaixa o poste. E o povo começou, abaixa o poste. Goste ou não goste, seu rei, abaixa o poste. Goste ou não goste, seu rei, abaixa o poste. Abaixa o poste. E começou aquelas bandeiras, aquelas estrelas avermelhadas, roxeadas. E abaixa o poste, abaixa o poste, abaixa o poste. Aquele povo tudo berrando, abaixa o poste. Foi bom porque saíram de perto do poste. Chegou ali o Josias. Josias, o rapazinho com a orelhinha desse tamanho, essa raça bacê, 11 para 12 anos, mora na Vila Betânia, barrigudinha, aquela cara manchada, aquele calçãozão assim, sem camisa, sem descalço, aquela unha grande assim, que cabe uma plantação de bode de vaca no pé da unha. Josias ficou olhando para aquele poste, chegou perto do poste, abraçou o poste e começou a subir. E não é que o rapazinho, quando viu, ele já estava ali no 8º metro. E o povo ficou em silêncio. Quando viu, o Josias estava no 15º metro. Aquele rapazinho era uma lagartixa em forma de gente. Aquilo parecia o Kiko, um macaquinho que tem em casa. Com que rapidez ele subia! Mas chegou no 15º. Caiu. Caiu no chão, aquele areião. E do que ele caiu, se levantou, começou a limpar aquela areia, o corpo dele sujo de suor, daquele betume. Ele olhou para o poste, deitou de novo na areia. Fez-se ali um Josias, a milanesa. E ele voltou para o poste. E o povo começou a gritar: desiste, não consegue, vai cair, desiste, desiste, desiste. E ele foi subindo. E quanto mais ele subia, mais o povo gritava: desiste, desiste, desiste. E ele insistia, vai. 15º, 17º, 19º, 21º, 24º, 25º metro do poste real. Josias, aquele menino, tinha chegado, bateu a mão naquela caixa, caiu a comida. Ele chegou lá embaixo antes da comida. E já estavam os seus colegas, pegaram aquela caixa cheia de comida, cheia de dinheiro, e já foram embora para casa. E o presidente da ANTA já veio na televisão. Quem acha que sabe das coisas na vida sempre tenta explicar. Disse: olha, eu vou dizer uma coisa aos senhores, eu nunca vi. Esse menino tem uma técnica alpinística, que inclusive estou oferecendo agora uma bolsa de estudo na ANTA para ele,
Tudo pago. Porque esse menino, a capacidade que ele tem de jogar a perna direita, fazendo um arco comprimido com a perna esquerda, jogada na coluna, o movimento da sua cervical, perpendicular ao poste, nas paralelas do seu peito, o ângulo que ele consegue fazer com o queixo, fazendo com que o próprio queixo se torne uma alavanquinha, feito uma reta escavadeira. Esse rapazinho é fenomenal, e eu estou dizendo aqui aos senhores, e prometo, eu vou patrocinar esse menino, inclusive, eu quero descobrir aonde ele mora, porque eu quero fazer essa oferta agora. E foi o presidente da ANTA, com as televisões, foram tudo, facinho achar a casa dele. Casa de pobre fazendo festa é fácil da gente achar. Estava cheio de gente lá na favelona já, todo mundo comendo e bebendo, aquelas costelonas de vaca tocando flauta, e já limpa a mão no cabelo, é beleza. Chamaram o pai do rapazinho, o pai do rapazinho saiu lá, aquele sonzão igual do rapazinho, sem camelo. Quando viu aquele tanto de gente, falou: entra para dentro. O senhor, não sei se o senhor me conhece. Eu vi o senhor na televisão. O senhor, você quer ir? Eu vim para lá. Olha, eu estou aqui porque eu estou encantado com o seu menino. Eu sou presidente da ANTA e gostaria de oferecer uma bolsa de estudo, porque eu fiquei impressionado. Eu queria saber qual é o segredo que esse menino tem, o que esse menino sabe de alpinismo. Falou: meu filho não come alpiste. Não, senhor. Não é alpiste, é alpinismo. Eu queria descobrir a técnica desse menino, quem treina esse menino, que menino fenomenal. O povo inteiro estava lá e viu a vitória desse rapazinho. Ele subiu, ele ganhou lá, trouxe comida para nós, tudo. Mas eu queria que o senhor me ensinasse foi a motivação fundamental que levou esse grande herói a subir no poste real. Porque motivação, eu não sei o que o senhor está falando. Qual é o segredo? Falou: o segredo, meu filho, o segredo é 2. Primeiro, fome. O senhor já passou fome na vida? Quando o meu rapazinho viu que tinha comida lá em cima, meu filho, isso aqui é a primeira refeição que nós comemos hoje. Falou que tem comida, ele é pior que o padre Fernando, ele vai mesmo. Sim, eu até concordo que a fome é um elemento motivador, intrínseco, que explicita um esforço ergométrico da pessoa. Mas o que mais me impressionou foi uma coisa: todos que estavam lá gritavam: desistam, desista. E aquele menino parece que não escutava. Parece não escutava mesmo. Esse menino teve a graça de Deus Nosso Senhor ter nascido surdo. Pois eu digo a você, para você não desistir, você precisa dessas 2 coisas. Primeiro, fome. Você precisa ter fome de Deus. O dia que a sua fome de Deus for maior que todas as outras fomes que você tem, não tem poste que segure você. Tenha fome de Deus. O dia que a fome de Deus for maior que os seus problemas, você subirá postes que os grandes alpinistas não subiram. Mas é preciso ter a segunda graça, a graça de ser surdo para o barulho do mundo, surdo para essa imprensa estragada, encardida, que só sabe falar do que não presta. Põe a mão no ouvido. Surdo para a fofoca, surdo para as palavras perniciosas, surdo para os discursos dos problemacêntricos. Como é que é? Problemocentrismo. Os problemocêntricos. Você precisa ser surdo. Você precisa ser surdo para aqueles que já perderam tudo e estão desejando que você perca também. Mas você não pode perder, porque não pode esquecer: Ele que curou os olhos dos cegos, Ele curou o ouvido dos surdos, Ele curou a voz dos mudos, Ele curou os paralíticos, Ele curou os corações feridos e machucados. E hoje Ele quer curar o seu coração. Faz dó maior aí, faz favor. Hoje Ele quer curar também o seu coração. Talvez você não o conheça, eu o apresento a você. Conheço um coração tão manso, humilde,
e sereno, que louva o Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, e deu a vida para nos. Fica de pé e peça para valer para Ele. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Faz o gesto. Põe a mão no coração e peça para esse Deus que muitas e muitas vezes o seu coração está arrebentado, talvez até mesmo por esse complexo de campeão nacional do alpinismo. Fala para Ele: Senhor, aqui dentro muitas e muitas vezes bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. E coração assim, ele aperta a gente, oprime, não sabe amar, não sabe partilhar, não sabe perdoar, quer tudo. Mas Jesus pode. Se você tiver a coragem hoje de sair do meio do barulho da multidão, de ficar sós com Ele e pedir para Ele: manda o seu Espírito para lavar meu coração, manda o seu Espírito para mudar meu coração. Eu estou precisando hoje. Por isso eu confesso, Senhor, eu reconheço, Senhor, muitas das coisas da minha vida não dão certo, por isso eu desisto porque aqui dentro tem um coração estragado. Às vezes no meu peito bate o que, Laércio? Bate um coração de pedra, magoado, frio. Aqui dentro não quer saber de amar, nem sabe perdoar, quer tudo e não sabe partilhar. Faça o gesto e peça. Você lá fora, grita: manda teu Espírito para transformar meu coração. Manda, Senhor Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Fica com o braço levantado e peça: lava! Serás o nosso Deus. E nós, respira fundo e diz: vai. Por quê? O Espírito de Deus, nosso Senhor, Nós te pedimos. Quero ouvir mais forte. manda teu Espírito Que lindo. para meu coração. Só quem precisa sabe pedir assim: Jesus, manda teu Espírito para transformar Meu coração. Ele mandara candaria lararia la malahalaria shalamandaria laria la mandaria la ola mandaria laria la ira queria la malahalaria shalamalaria la queria la malaria candaria